Irmãos, eu vou ler João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ainda falando da ressurreição, que a gente estava vendo no domingo passado, Ressurreição é vida plena. É a vida plena que Deus tem para nós. Mas por que às vezes, irmãos, é interessante porque esse versículo diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quando você pensa nesse versículo, você pensa numa coisa muito material, Mas a ressurreição é essa vida plena. E por que às vezes, eu estou falando de mim, tá? Pode ser que você já esteja vivendo assim na plenitude, que nós realmente temos que viver. Mas por que às vezes, eu principalmente, essa foi a minha indagação com Deus, a minha oração, por que às vezes a gente perde as nossas forças? Por que às vezes nós nos abatemos, Eu falei para Deus: Senhor, eu quero essa vida plena. A tua ressurreição me deu essa vida plena. Tu conquistou para mim na cruz essa vida plena, essa vida abundante. Isso não é projetado para a eternidade, isso é para agora. Nós temos que começar a viver isso agora e buscar isso, essa plenitude. Por que sofrer? Por que às vezes as nossas energias são roubadas? Porque, irmãos, muitas vezes nós perdemos a consciência de quem nós somos, E nós temos que reconhecer. É engraçado porque eu tenho comunhão com Deus, eu busco muito. Eu me alimento de dia e de noite. A Bíblia fala que o nosso coração, que a boca fala que está no coração. E eu faço isso. Mas às vezes eu perco as forças. Aí acontece alguma coisa e Deus fala, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que me amam. Eu falo, mas Senhor, em que isso pode contribuir alguma coisa? Então é aí que a gente está com a força meio debilitada, A gente está perdendo um pouco a consciência do que a gente é. E essa vida, na ressurreição, essa vida plena, essa vida abundante, é algo que nós temos que desejar, nós temos que buscar. Jesus amava estar com os discípulos, ele tinha essa necessidade. Aí tem aquele outro versículo, Aqui na minha Bíblia está numa versão NVI, está um pouco diferente, tá? Que o nosso amado pastor deixou para nós, Aqui está numa outra versão, mas tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. Não deixamos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Então, Jesus, ele amava estar com os discípulos. Ele tinha os momentos dele com Deus, mas ele amava estar com os discípulos. E que esse seja o nosso objetivo, a nossa busca de poder ajudar uns aos outros. Talvez hoje eu esteja aqui precisando de ajuda, Talvez hoje eu vou encontrar essa ajuda com uma palavra, um abraço, Mas igreja é isso. É nós nos ajudarmos mutuamente, é nos importarmos uns com os outros, para que as nossas forças sejam fortalecidas. Porque, com certeza, Deus é tão maravilhoso, porque quando nós perdemos as nossas forças, o amor e a graça de Deus vem nos resgatar. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E às vezes a gente está passando por alguma situação e a gente fala, por que Deus? Mas é isso daí.
para a gente buscar essa vida plena, para a gente ter essa consciência de que realmente nós somos e a diferença que a gente pode fazer na vida do outro. Então, que essa noite, essa seja a sua oração também, para que a gente consiga viver, porque muitas vezes o medo, né, fala que o ladrão veio para roubar, mas às vezes é a nossa própria consciência, né, é as nossas emoções. Aí a gente é tomada por medo, por insegurança, por incerteza. Aliás, é o mundo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um mundo de inseguranças, um mundo de incertezas. Mas a nossa oração nesta noite, que eu queria estar orando com vocês, é para que Deus venha nos fortalecer e todo esse medo, essa ansiedade que nos afasta dessa vida abundante, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Porque o Espírito Santo está em nós. Amém. E Ele é vida abundante, vida plena. Essa é a verdadeira ressurreição. Quando Jesus falou, Lázaro, sai daí. Lázaro estava morto. E quantos cristãos não estão mortos espiritualmente falando? Quantos cristãos não estão usufruindo dessa vida plena? Essa é uma experiência minha. Mas eu acredito que tem muitos cristãos que muitas vezes se perdem, né? Vem uns icebergs na vida aí e tenta nos destruir, nos sufocar, roubar a nossa força, tirar a nossa energia. Então, que nós possamos nos fortalecer uns com os outros. E essa, irmãos, é a importância da igreja. A igreja existe para isso, para nos ajudarmos mutuamente, para nos fortalecermos mutuamente. Então, eu vou fazer essa oração com vocês, tá? E que toda essa fraqueza espiritual, embora nós tenhamos toda a consciência de tudo aquilo que Jesus conquistou. Eu não estou falando que eu não tenho essa consciência. Eu acho que a maioria de nós temos essa consciência de tudo aquilo que Jesus conquistou. Da plenitude de vida que nós temos nele. Nós já temos, mas muitas vezes nós perdemos as nossas forças. Por isso que o nosso espírito tem que estar ali, alinhado à nossa alma. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua doce presença aqui neste lugar. Graças te damos, Senhor, por cada irmão que está aqui, Senhor. E graças te damos por todos aqueles, Senhor, que por um motivo ou outro, Senhor, não vieram. Senhor, que os nossos corações, Senhor, seja ressurreto em Ti, Senhor. A Páscoa veio nos trazer isto também, Senhor. Que nós possamos refletir, almejar, nos fortalecer, buscar essa vida plena, essa vida consciente, Senhor. E confiar, Senhor, no Teu amor, na Tua presença maravilhosa, que emana tudo aquilo que precisamos, Senhor. Nós não temos falta de nada, Senhor. Tu és tudo aquilo que precisamos, Senhor. Venha nos fortalecer, ó Deus, e possamos buscar essa vida mais e mais, Senhor. Só assim, Senhor, o mundo saberá que Tu és Deus, que a Tua vida está em nós e que a Tua graça é manifestada através de nós. Aleluia, Senhor, graças te damos, ó Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que nos fortalece, aquele que muitas vezes nos agiganta. Aleluia, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque Tu não desiste de nós. Aleluia, fica conosco, Senhor, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Tu és digno de ser louvado e adorado, Senhor. Só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo, Senhor. E graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A paz cristocêntrica a todos. Amém? Como é gostoso nos envolvermos
na oração cantada. Como é gostoso a gente poder olhar para Cristo e dizer, porque por Ele, por meio dEle e para Ele é que são todas as coisas. A Ele, pois, então, a glória eternamente. Romanos 11:36 nos fala que tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, para Ele e para sempre. Quando nós começamos um culto da maneira em que nós começamos, entregues verdadeiramente a Ele, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo flui mais leve, tudo flui mais suave, tudo flui de maneira natural. Vamos curvar a nossa cabeça um minutinho. Amado e glorioso Pai, na Tua bendita e maravilhosa presença, ó Pai, sintonizados na Tua unção de amor, ó Pai, na Tua unção que esteve presente desde o início deste culto presencial a Ti, aonde a Tua unção se fez presente na abertura, a Tua unção se fez presente através dos louvores, da oração cantada, a Tua unção está presente na transmissão e no ouvir da Tua palavra. Fala conosco da forma que o Senhor assim quiser. Nós contamos sempre com a Tua voz doce e cheia de amor, falando em nossos corações, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo derramar do Teu amor em nossas vidas. Te louvamos pela vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito que nos conduz a vivermos uma vida na Tua maravilhosa e bendita presença, ó Pai. Que cada dia mais nós possamos ouvir o Teu Espírito e sermos por Ele governados, ó Pai. E que o nosso verdadeiro descansar seja em Teus braços de amor, ó Pai. Muito obrigado por este lugar seguro. Muito obrigado, ó Pai, por esta segurança que nós encontramos nos Teus braços de amor. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler a palavra de Deus. 1 João 4, 11. Ligue ou abra a sua Bíblia. Quem não tiver uma Bíblia, se aproxime de um crente. Chega perto de um crente aí. Essa questão era tão séria que há uns anos atrás, quando um pregador fosse anunciar o endereço, por exemplo, aqui de João 1:4, 1 João 4, ele teria que dizer mais ou menos assim: vamos abrir a palavra de Deus em 1 São João 4. Não era assim? Quem acompanhou? Havia uma santidade até mesmo, ou pelo menos uma transparência de santidade até mesmo na pronúncia do endereço da palavra. Mas para nós que somos íntimos do nosso irmão João, é a primeira carta de João 4, verso 11. A palavra de Deus nos fala assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho
como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus em todo o tempo. Neste texto que nós acabamos de fazer a leitura, nós encontramos muitas verdades às quais nós devemos nos apegar. É o tema do nosso ano dado por Deus, para que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que elas ganhem vida na nossa vida e para que nós não desviemos ou não venhamos a nos desviar das verdades. Então, dentro desse texto que nós lemos, há várias verdades às quais nós devemos nos apegar. Verdades essas que podem mudar relacionamentos. Verdades essas que podem mudar atitudes. Verdades essas que podem mudar pensamentos. Verdades essas que podem transformar corações endurecidos em um coração derretido ao Espírito Santo de Deus. Essas verdades adentrando as nossas vidas e sendo por nós conhecidas, com certeza mudarão a nossa maneira de enxergar o mundo. Essas verdades ganhando raiz em nós, elas mudarão a nossa maneira de olhar. Nós passaremos a observar e a olhar a partir do amor. Não mais conhecerei ninguém segundo a carne. Mas quando eu olho para Jace, eu não vejo a Jace Maia. Quando eu olho com os olhos do amor, eu vejo Cristo nela. Quando eu olho para o irmão Oswaldo, eu não vejo o irmão Oswaldo. Eu vejo Cristo no irmão Oswaldo. E assim, com cada um de nós, quando nós deixamos esta verdade ganhar vida em nós, nosso olhar passa a ser diferenciado. O nosso olhar deixa de ser o meu olhar, Adilson, pastor Adilson, e passa a ser o olhar do amor verdadeiro. O amor que aperfeiçoa. Este texto ele trata muito sobre o quanto Deus nos ama. Começa já aí no 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou. Já começa tratando sobre o amor de Deus, a maneira que Deus nos amou. E ele vai dizendo que tem uma importância, que nós devemos permanecer no seu amor. A declaração aqui é que nós somos, e somos mesmo, muito amados por esse Deus.
E nós falamos na semana passada que a Páscoa é a representação do maior amor que já existiu. A Páscoa foi a maior prova de amor que alguém poderia dar. Eu sou pai, eu sou capaz de dar a vida pelos meus filhos. Mas humanamente falando, quem aqui é pai e mãe sabe disso? Nós damos facilmente a nossa vida pelos nossos filhos, não é verdade? Mas agora, se nós tivermos um algoz, alguém que nos é contrário, o calo no nosso sapato, como nós damos a vida por essa pessoa? E a palavra de Deus diz que Jesus deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos, seus adversários. Nós não éramos compatíveis com a essência dele. A maior prova de amor. E a orientação aqui: permaneçamos no seu amor. Permanecer no amor de Deus, no seu amor, é permanecer na sua palavra. Aquele que ama a Deus permanece fixo, firme na sua palavra. Permanecer no amor de Deus é permanecer no Filho, é não negar a existência, a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Permanecer no amor de Deus é permanecer e permitir ser guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Permanecer no amor de Deus é ouvir mais o que Ele tem a dizer do que ensiná-lo o que Ele deve fazer. A igreja foi ensinada, na grande maioria das vezes, a mandar em Deus. Nós somos bons em mandar, irmãos. Se tem um negócio que nós somos bons, é em dar ordem. Uns mais, outros menos, mas nós sabemos dar ordem. Nós sabemos o que nós queremos e como nós queremos. E às vezes nós temos até o atrevimento de ordenar o que Deus deve fazer. E eu gosto da oração de Jesus, que não foi respondida. Eu não me recordo de nenhuma outra, mas Jesus teve uma oração a qual ele fez a mesma oração por 3 vezes, e essa oração não foi respondida. Isso nos ensina muito. Ele ora no Getsemane, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, porque eu não quero beber. Mas pelas 3 vezes ele fecha a oração dizendo: Pai, não seja feita conforme eu quero, mas seja feito conforme tu queres. Seja feito a tua vontade. Então, permanecer no amor de Deus é sabermos dizer: Pai, que a tua vontade sempre prevaleça sobre a minha vida. Qual é a circunstância que eu vivo hoje? Pai, eu sei que essa circunstância não é boa, mas eu sei que a tua vontade é perfeita, boa e agradável. E eu sei que os teus braços de amor estão me segurando. Então, quando eu olho e reflito nesse texto de permanecer no amor, no seu amor, nós devemos ter em mente que quanto mais nós vamos nos alimentando deste amor, do seu amor, muito mais nós vamos sendo aperfeiçoados. Quanto mais nós nos alimentamos do seu amor, muito mais nós vamos sendo aperfeiçoados no seu amor. Veja bem que nós temos que frisar isso, e vamos frisar por muitas outras vezes esta noite: permanecermos no seu amor. É no amor segundo Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem um amor perfeito. E como permanecermos neste amor? O que fazer para permanecermos neste amor? A irmã, fugiu o nome da irmã agora, puxa, fez a abertura. Norma, perdão, Norma.
Isso acontece com o tic-teco aqui, viu? Tem vezes que eu olho para a Nice e falo, qual é o seu nome mesmo? Puxa, brincadeira, não chegou a esse ponto. Aí eu tomo em couro, né? Mas eu esqueço. Às vezes eu olho para o Luan e fico, Lucas, depois Luan se atrapalha. A Norma, ela disse aqui no versículo, Hebreus 10, 25, da importância da união da igreja. Foi um tema de 2016, o último tema que o nosso pastor Virgílio trouxe, da importância da igreja estar congregando, unida, não deixando este congregar como é costume de alguns. Então alguém pode dizer, para a gente permanecer no amor de Deus, nós precisamos ir à igreja, não deixando nossa mútua congregação, né? Como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Algumas versões diz o fim, o final. E alguém pode dizer, para permanecer no amor de Deus é preciso vir à igreja. Para permanecer no amor de Deus é preciso orar tantas horas por dia. Para permanecer no amor de Deus é preciso jejuar sempre, andar desfalecido, cabisbaixo, se arrastando de fome ou de sede, para permanecer no amor de Deus. Para permanecer no amor de Deus é preciso darmos dízimos, ofertas, primícias. Para permanecermos no amor de Deus, alguém pode dizer, é preciso olhar para mim e me ver perfeito e apontar as falhas do meu irmão. Eu olho para mim e me vejo tanto dentro do amor de Deus que eu chego ao ponto de olhar para o outro e dizer, olha, eu estou cheio do amor de Deus, aquela pessoa tem essa falha, aquela outra falha. Para se dizer cheio do amor de Deus, encontra no outro falhas, defeitos, e começa então a apontar essas falhas e esses defeitos. Para se ver cheio do amor de Deus, algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que nós precisamos usar ou deixar de usar algum determinado tipo de roupa, porque se usa determinado tipo de roupa, então está cheio do amor de Deus, ou porque não usa determinado tipo de roupa, tem-se a arrogância de dizer que está cheio do amor de Deus. E em outras falas, para se dizer que está cheio do amor de Deus, está aperfeiçoado no amor de Deus, é porque eu pertenço à igreja A. É por isso que eu estou cheio e aperfeiçoado no amor de Deus, porque eu pertenço à igreja A. Ou porque eu pertenço à igreja B. Ou porque eu pertenço à igreja C, de comunidade cristocêntrica, né? Então eu estou cheio do amor de Deus. Então é por isso que eu estou aperfeiçoado no amor de Deus. Mas, amados, só existe uma maneira de sermos aperfeiçoados no seu amor. Só existe uma maneira real e verdadeira de sermos aperfeiçoados no seu amor, não no meu amor. O meu amor é cheio de falha. O meu amor, ele é pobrezinho perto do amor perfeito, do amor ágape. E quando nós vamos olhar esta única maneira, e esta única maneira, ela é a única maneira, porque essa única maneira, ela é capaz de nos conduzir pelo amor perfeito, o amor puro e genuíno, um amor que não carrega em si nenhum egoísmo, um amor que não carrega em si nenhum interesse, um amor que não carrega em si expectativas. O meu amor, ele tende a carregar expectativas. O meu amor, ele tende a ser egoísta e interesseiro. E ai de você se disser que o seu é diferente, já pecou, já errou.
Eu estou na mesma matéria, nós estamos na mesma matéria, eu conheço de gente, né? Nós nos conhecemos. O meu amor, se nós temos a banda aqui, se der um domingo, e o meu amor diz que a banda precisa vir no domingo tocar. E o meu amor está nele, eles vêm, tocam lindamente, cantam lindamente, nos envolvem na oração cantada. Eu amo essa parte do louvor e da adoração. Aprenda a fazer do cântico um momento único na sua vida, amados. Aprenda. As pessoas que estão aqui à frente, quando vierem cantar, se solte, deixa Deus conduzir vocês na mais pura verdade. Entregue a Ele o melhor do seu louvor e da sua adoração. Mas o meu amor imperfeito, se o Ricardo resolve não vir e não me avisa, vou olhar atravessado para ele. Meu amor continua amando, mas o meu amor gera no Ricardo uma expectativa que ele vai atender e conduzir o louvor, assim como os Beck, as pessoas que tocam a bateria, guitarra, enfim. O nosso amor, ele, de certa forma, ele cria expectativas. Casamentos terminam, juramentos lindos ao pé do altar, semanas, meses. Eu sei de namoro que durou 14 anos e o casamento durou 3 meses. Nesses 3 meses, os dois quase se mataram. Expectativas, amor dentro de expectativas, que criam frustrações. Mas o amor perfeito nos conduz ao aperfeiçoamento. Quem quer ser perfeito? Amém? Só eu? Você é perfeito em Cristo, né? Mas quem quer cada vez mais manifestar deste amor perfeito? Precisa haver o desejo, como disse a Nora. O Senhor Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Tem gente que não tem sede de ir até Jesus e beber dele. Tem gente que não quer a perfeição de Cristo na sua vida, por isso vive como vive. Mas quem quer a perfeição é porque tem sede desta perfeição. E o verso 12, ele vai nos responder quando nós somos cada vez mais aperfeiçoados no seu amor. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ah, pastor, mas eu já ouvi essa história de amarmos uns aos outros um monte de vezes. Então pratique, porque é ela que nos leva ao aperfeiçoamento. O amor ao próximo é que nos leva ao aperfeiçoamento. Eu também já ouvi dizer que a água mata a sede, mas se eu não tomá-la, morrerei de sede diante de um galão de água. Eu posso ficar olhando para o aperfeiçoamento da palavra e não querer bebê-lo. É preciso colocá-lo em prática. Se eu ficar dias e dias diante de um copo de água dizendo: mata a minha sede, mata a minha sede, mata a minha sede, e não desfrutar dele, vão me encontrar morto depois de alguns dias. Por que ele morreu? Insuficiência renal, falta de água. Mas ele estava com um copo, um galão de água na mão, e por que ele morreu? Ele não bebeu da água, ele não se saciou da água. A palavra de Deus, ela tem a incumbência de nos transformar, nos moldar, nos fazer novas pessoas e de nos aperfeiçoar no seu amor. Mas o quanto nós temos tido sede de sermos aperfeiçoados neste amor. E esse texto que nós estamos trazendo hoje, esse tema que nós estamos trazendo e falando, ele está falando sobre sermos cada vez mais aperfeiçoados no seu amor.
Mas para que nós sejamos aperfeiçoados no seu amor, nós precisamos voltar os nossos olhos e olharmos para tudo aquilo que tem nos impedido de sermos aperfeiçoados. Sabia que existem coisas que nos impedem de sermos aperfeiçoados no amor? Existem coisas que são empecilhos para que nós sejamos aperfeiçoados no seu amor. E existem muitas coisas que nos impedem de sermos aperfeiçoados no seu amor perfeito, não num amor aparente, não num amor comprado, não num amor por troca e berganha e permuta. E uma dessas coisas, o verso 18 vai nos dizer aí, o Espírito Santo combinou com a norma. Eu fico maravilhado, amados, quando eu estou num tema e Deus nos surpreende. Quem estava aqui na abertura viu o que a norma disse. E uma das coisas que impede que nós sejamos aperfeiçoados no seu amor está aí no verso 18, a parte B do versículo. João 4, 18, a parte B, aonde começa dizendo assim: ora, consigo ver ali? Não, né? Não pôs lá? Está assim, ó. Ora, o mundo produz tormento. O medo, perdão, amados. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma das coisas que impede que nós sejamos aperfeiçoados no amor, a palavra está dizendo que é o medo. O medo produz um tormento. Assim como o amor real e verdadeiro produz em nós aperfeiçoamento, o medo também produz. Ora, o medo produz. Ele produz tormento. Qual é o seu medo? Do que você tem tido medo? Quais são as suas frustrações? O que tem te causado medo? A norma disse na abertura, o cenário que nós estamos vivendo tem causado medo em muitas pessoas. Pânico. Consultórios de psiquiatria, psicologia, psicanálise nunca estiveram tão lotados. Eu, na minha pequenez, fui procurado por um psicólogo para conversar comigo. Está estufado, cansado. O cenário de medo. Nós temos medo, mas nós devemos ter em mente que o medo, de certa forma, ele também cuida de nós. O medo, de certa forma, também ele nos protege. Existe um medo que é para nossa proteção, mas não é esse tipo de medo que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um medo que nos impede de sermos aperfeiçoados no seu amor. Um medo que nos aprisiona. E nós temos vários medos, né? Se eu pudesse perguntar para cada um de vocês qual é o seu medo, ou quais são os seus medos, ou qual é o seu maior medo, muitas pessoas têm medo da morte. Tem gente que tem medo da morte. Eu amo a vida, amados. Eu gosto muito de viver. Eu gosto de ver gente cheia de vida, cheia de alegria. Eu gosto de lugares onde as pessoas estão festejando e às vezes eu me aquieto num canto e fico olhando aquela alegria de vida. Mas eu não tenho medo da morte. Eu estava esses dias, nós fomos comer algo fora e não achávamos um lugar, já era meio tarde. E eu e a Anice, eu não gosto de ficar procurando muito.
e encontramos um barzinho de jovens. Falei, vamos comer uma porção aí, a gente já vai para casa, e já está tudo bem, cheia, cama. E adentramos esse barzinho de jovens, nós éramos um casal mais velho lá. Se alguém me visse lá, falava, o pastor aí, tá na balada aí, né? Aí nós tentamos lá, pedimos uma porção, e eu vendo gente, jovens, cheios de vidas, cheios de alegria de vida, sem medo da morte. E de repente chegou um casal, uma senhora com a sua mãe comemorando aniversário, acho que se não me engano das duas, né? Era isso mesmo, aniversário das duas, e as duas eram mais velhas que eu e a Alice. Então, nós já falamos, agora nós já não somos os mais velhos da casa. Nós também estamos dentro de um grupo de mais jovens. E nós fizemos amizade com as duas senhoras e vi nelas tanta energia de vida. Uma senhora levantava, dançava, enquanto os jovens ficavam assim para ela. Que vexame, que coisa feia. Sabe o que ela disse? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vivo a minha vida com alegria. Eu acho que devia estar fazendo uns 80 anos, eu acho. Era bem senhora mesmo, mas dançava. E ela disse, eu gosto de rock and roll. Estava tocando sertanejo universitário. Ela gosta de rock and roll. Eu falei, meu Deus, se essa senhora for no rock and roll, então, ela sobe no música. Mas sem medo da morte, alegria de vida. E eu também tenho essa alegria de vida. Mas um dia, não sei quanto tempo, eu serei uma lembrança. Eu serei uma lembrança na memória de alguns. Eu serei, talvez, lembrado pelo meu trabalho, talvez por pastor, talvez por ter sido um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Eu serei uma lembrança. Um dia a morte vai chegar para mim. E nós não precisamos ter medo da morte. A morte não é deixar de existir. Você não me verá mais fisicamente, mas eu continuarei vivo. A morte não é algo que me causa medo. Mas nós podemos olhar e alguém pode dizer, eu tenho medo de ficar doente, porque a doença me leva à morte. Talvez a pessoa não tenha medo nem de ela mesma ficar doente, talvez tenha medo de que um ente querido, um filho, um amigo, um marido fique doente. Talvez tenha medo de que fique sem o que comer. Pessoas que têm medo de abrir a geladeira e no dia seguinte não ter o armário, não ter a provisão do alimento. Pessoas que talvez tenham medo de, por ter muito o que comer, tenham medo de engordar. Ou pessoas que tenham medo de emagrecer. Eu orei por pessoas que, pastor, ora por mim para que eu não emagreça mais, eu estou emagrecendo muito. E uma outra pessoa que pediu para orar, e depois veio pediu para orar que ela engordasse, ela era muito magra. Aí oramos e ela engordou, e ela veio pedir para orar para emagrecer. Há uma vontade de dar um couro, né? Mas o perfeito amor faz com que a gente ore. Medo de engordar ou medo de emagrecer, medo pelos filhos. Quantos de nós temos medo por nossos filhos? Será que vão se dar bem na vida? Onde estão? Já tarde e não chegaram. Com quem será que estão? O que estão fazendo? Será que vão fazer um bom casamento? Será que vai ter um bom marido, uma boa esposa? Será que vão ter um bom emprego? Será que vão ganhar bem? E temos medo. Temos medo. Muitos rapazes aí têm medo de perder a namorada, né? Muitas moças têm medo de perder o namorado. Outras pessoas têm medo de perder a família, a esposa, os filhos. Muitos têm medo de perder a fé. Medo de perder a esperança, medo de perder o amor, medo de perder as forças, medo de perder a hora,
E de tanto medo de perder a hora, não dorme. Aí quando dorme, está perto da hora de levantar e perde a hora, porque demorou para dormir. Não é? De tanto medo, não dormia. Eu vou perder a hora, não posso perder a hora. Aí não dorme. Aí quando dorme, está perto da hora de levantar e perde a hora. Medo de que esse culto não termine, ou que ele não termine no horário. Algumas pessoas talvez estão com medo. Será que esse culto vai acabar no horário hoje? Eu li seu pensamento, né? Que coisa, hein? Será que esse culto termina no horário ou nem termina hoje? Medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo de perder, faz com que nós não sejamos aperfeiçoados no amor. Medo está à nossa volta. Pessoas que têm medo de não conseguir perdoar. Pessoas que sofrem com medo porque não conseguem perdoar. Não conseguem se desligar da dor que lhe causaram. Ou não conseguem se ver perdoadas. E o medo vai tomando conta. O medo, eu gostaria que você prestasse bem atenção nesta fala agora. O medo que não é usado no sentido de proteção, ele só nos traz tormento. O medo que não é usado no sentido de proteção, ele só nos traz tormento e amargura de alma. Se você puder anotar isso, grave bem isso. O medo que não é usado no sentido de proteção, ele só traz tormento e amargura de alma. Ele não serve para mais nada. Ele paralisa. Por que eu disse no nível de proteção? Porque o medo usado no sentido de proteção faz com que eu não pule de um prédio de 10 andares. Eu tenho medo de cair, me esborrachar todo, me machucar. Não que eu tenha medo da morte, mas eu tenho medo de ferir esse corpo bonito que Deus me deu com tanto amor. E por outro lado, com esse sentido de proteção, eu me lembro quando eu exercia a profissão que eu trabalhava pendurado do lado externo de prédios. Por muitos anos eu fiz isso. E depois de um período, peguei muita prática e eu fiquei encarregado de treinar pessoas para fazer o mesmo serviço que eu fazia. E uma das coisas que eu prestava muita atenção quando eu ia entrevistar a pessoa, apresentar o trabalho para ela, é se ela tinha medo de altura. Eu chegava próximo ao prédio, começava a explicar um pouco longe da beirada, um curso de solo, e depois eu dizia: você tem medo de altura? Olhava lá para um prédio de 20 andares, e a pessoa dizia: eu tenho. Para ver se vale a pena. Esse vai dar um bom profissional. E quando eu perguntava para o outro: se tem medo de altura, ele já estava lá na beirada, pendurado. Não, esse eu tinha que ter um cuidado danado. Tinha que arrastar ele, porque ele não entendia que o medo era para protegê-lo. Eu trabalhei durante muitos anos do lado externo de prédio, mas sempre tive medo, porque o medo fazia com que eu tomasse mais cuidado. O medo era para mim uma proteção. E o trabalho chamava-se cordeiro. Não era cordeiro de Deus, mas era cordeiro porque descia pendurado em uma corda do lado externo de um prédio. E a Bíblia, ela vem tratando para nós sobre essa questão do medo. Ela vem dizendo para nós que nós não devemos nos fixar no medo, mas nós devemos nos fixar no amor que aperfeiçoa. Porque o medo traz tormento, o medo produz tormento, paralisa, trava, faz com que nós não enxerguemos mais nada à nossa volta. E nesse treinar pessoas, eu tive pessoas que desceram e travaram na metade do caminho. Era preciso descer mais 2 pessoas do lado dela e abraçá-la e vir descendo ela devagarzinho, e ela chorava e tremia, não conseguia mais sair do lugar, porque estava tomada de medo. E a única fala era: eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. O medo paralisava. E a Bíblia, ela fala por 366 vezes: não
Existe uma verdade a se apegar. E chegou o tempo. Eu tenho visto pastores com medo, porque está próximo o dia que a polícia vai adentrar por aquela porta e chegar o chicote em todo mundo. Ninguém vai poder pregar mais o Evangelho. Acabou. Aí nós vamos precisar olhar para a palavra sem medo. Sem medo. E não é para que a gente fique atemorizado, mas é porque a palavra ela se cumpre. A palavra está dizendo: não se foque no medo. Não olhe somente para o medo. A palavra medo, ela significa fé no mal. Olha porque ela produz o negativo. Olha porque ela produz tormento. Porque eu estou me alimentando do negativo. Eu estou me alimentando do mal. A palavra mal é trabalho árduo sem resultado. É enxugar o gelo. Não é o que dizem por aí? O que você está fazendo quando está fazendo algo que não vai dar em nada? Estou enxugando o gelo. Ter fé no mal ou no medo é enxugar gelo. Medo produz efeitos negativos. Medo faz com que a gente não tome decisões. Medo faz com que a gente não descanse. Medo faz com que a gente perca o prazer da vida. E a vida é tão boa para ser vivida, mas sem medo. Medo gera tormento. Mas sejamos aperfeiçoados no amor. Olha o que diz o verso de número 18, no início. Agora vamos ler o início. 1 João 4, para a gente já ir terminando. Verso 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. É o que eu gostaria que você olhasse agora com seus olhos, bem grandão assim escrito: no amor não existe medo. Não existe. Vejam, existe bem grandão. Não existe medo. Antes, aí eu não sou muito bom de letras, mas nós temos ponto e vírgula. Está assim: no amor não existe medo. Aí existe ponto e vírgula. Eu entendo que é uma pausa, para que nós paramos e observemos o que vem depois. Preste atenção agora nesse ponto e vírgula e demos continuidade à fala. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Duas questões básicas para nós nesta noite. No amor não existe medo. E antes, veja aí que antes o perfeito, existe um perfeito amor. E é esse perfeito amor que lança fora o medo. Onde nós estamos? No amor perfeito? Ou no amor forjado? Que cria uma falsa sensação de segurança? Onde nós estamos? No medo que não existe no perfeito amor? Ou nós estamos no amor imperfeito? Nós precisamos nos apegarmos às verdades ouvidas e ficarmos com o seu amor perfeito, que lança fora todo o medo. Por isso é que nós somos aperfeiçoados neste amor perfeito no outro. Porque quando é fora do outro, o nosso amor é muito egoísta.
nós não estamos sendo dirigidos pelo amor perfeito, mas pelo nosso amor interesseiro. No amor que é perfeito, eu me alimento quando eu amo o outro, quando eu me dou para o outro. Quer ser aperfeiçoado no amor? Veja o que o teu próximo está precisando. Veja o que ele está necessitando. Veja o que ele carece, que você tem sobrando, que eu tenho sobrando. Isso é o papel de quem está no perfeito amor, ou está num processo de aperfeiçoamento do amor verdadeiro. Existe um perfeito amor, amados, que é papel nosso da igreja de manifestá-lo. E muitas vezes, não que isso não seja importante, mas muitas vezes nos preocupamos mais com a estética externa do que com o conteúdo. Muitas vezes damos mais ênfase e olhar ao negativo do que ao positivo. Muitas vezes nos detemos muito mais aos medos do que ao perfeito amor. Aí a palavra está dizendo: seja aperfeiçoado no amor. No amor perfeito não existe medo. Não temas. Para cada dia do nosso ano, Deus diz para nós: não temas, porque no perfeito amor não existe medo. Amém? Vamos dar a Ele uma salva de palmas em nome de Jesus. Convido o grupo de louvor e os obreiros que vão distribuir os envelopes para a gente fazer a entrega das ofertas, das nossas primícias, de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão com tanto amor e com tanto carinho.